Tô pensando no roteiro. Show de bola. Então vamos lá. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos ver como eu, Matheus, construo e projeto aplicações front-end. Então é um vídeo que eu gravei há muito tempo atrás, só que aquele vídeo vocês gostaram muito. Teve bastante gente que me chamou no Instagram, perguntou, pediu exemplos mais reais, mais práticos. E hoje eu vim regravar esse vídeo de uma forma mais atualizada com exemplos extremamente simples. Então, para esse vídeo eu vou focar na parte de front-end e aí no próximo vídeo eu vou falar um pouco, eu vou focar na parte de back-end. Como de costume, começando aqui na minha máquina, nós vamos criar um novo projeto. Deixa eu dar um zoom aqui. CD Workspaces, vídeos, e aqui nós vamos começar criando um novo projeto em Next. Hoje, normalmente as aplicações, quando eu preciso trabalhar com React, depende muito, Next não é o meu padrão. Muitas vezes eu acabo utilizando o próprio Vite sem o Next, mas o Next ele é muito bom porque ele já traz várias coisas por padrão, né? Então, internacionalização, sistema de rotas, renderização no servidor, renderização híbrida, renderização só no cliente quando necessário. Então, como ele já tem vários recursos, e além também de ter o próprio bundle dele, que está muito bom, né? Eles estão utilizando lá o Turbo Pack, que por baixo dos panos utiliza SWC, o Rust, coisas assim. Então, é extremamente rápido construir aplicações com o Next. Então, por isso que normalmente eu acabo utilizando o Next, mas não é algo, não é uma regra, tá? Então, todo projeto utiliza o Next. Não, varia muito, depende muito de caso a caso, mas normalmente acaba sendo, na maioria dos projetos, na maioria das vezes, o Next, sim. Então, npx create next app. Eu vou colocar aqui, ó, vídeo, arquitetura, projetos, front-end, next. E aí a gente precisa aguardar. Gostaria de utilizar TypeScript? Pode ser. ESLint, sim. Tailwind. Tailwind aqui vai ser diferente. Eu vou colocar aqui não, porque nesse projeto a gente não vai acabar utilizando Tailwind. Diretório source, sim, eu utilizo diretório src. App router, sim, vamos utilizar a versão nova. Eu gostaria de customizar o default. Agora não. Então, beleza, a gente tem que aguardar o Next finalizar todo o boilerplate, todo o bootstrap da nova aplicação. Deixa eu ver aqui no zoom o OBS tá bom. Tá bom o zoom, dá para enxergar bem. Calma que está terminando. Beleza, o Next terminou. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos abrir isso aqui lá no VS Code. Beleza, deixa eu usar meu atalho aqui. Centralizou o VS Code. Deixa eu resetar o zoom que eu sempre esqueço. Não mais porque eu estou resetando durante os vídeos. 1, 2, 3. Maravilha. Então esse aqui é um projeto bem simples, bem padrão do Next. Até o momento eu não fiz nada. A única diferença é que eu pedi para ele não colocar o Tailwind. Não é a minha escolha padrão para utilização. Às vezes eu utilizo o Chakra UI, às vezes Tailwind, às vezes Martyr UI. Depende muito do projeto. Então, não é uma escolha padrão, então eu acabo aí não definindo ele como padrão. E às vezes eu nem utilizo framework nenhum, às vezes eu faço tudo na mão mesmo, sem utilizar nenhuma biblioteca. Então, legal. Aqui na raiz, qual que é o primeiro ponto? Todas as coisas que eu configuro no projeto, eu não gosto de deixar no package.json. Então eu sei que tem uma treta na internet, a galera fala, nossa, vai lá, tira print da raiz do projeto, tem milhares de arquivos, e fala, meu Deus, né, o que é isso, para que tudo isso, sei que lá. Mas eu acabo preferindo separar cada configuração no seu arquivo próprio. Por quê? Porque eu acho que isso isola um pouco as responsabilidades de arquivo, né? Então, se a pessoa precisa mexer com testes, ela sabe onde ela tem que ir. Se a pessoa ela precisa atualizar, por exemplo, o lint, ela sabe onde ela tem que ir. Se ela precisa mudar commit lint, se ela precisa mudar alguma regra no Husky. Então, qualquer customização que a pessoa precisar fazer, ela sabe onde ir. E isso é uma coisa que eu prezo muito nas arquiteturas que eu construo para os meus projetos.
né? Seja pessoais, seja no trabalho, seja na empresa, seja com o time. Né? Eu acho que as pessoas não têm que ficar pensando, as pessoas não têm que adivinhar. O projeto tem que falar para elas. Então, pô, tem que gritar, né? O tal do Screaming Architecture. Então, pô, você quer mexer nos testes? Né? Se você está utilizando um Jest, vai estar no Jest config. Se você estiver utilizando Vite, vai estar no Vite config. No Vitesse, quer dizer. Então tem que gritar para ela: hey, tá aqui, eu sou o Jest config, aqui que você tem que mexer para arrumar os testes. Né? Então isso tem que ser explícito para as pessoas, não elas têm que ficar procurando, dando find, dando search, coisa assim. Então tira um pouco da carga cognitiva das pessoas e traz isso para o projeto. E a mesma coisa para a estilização, para padrão de código. Não as pessoas que têm que saber, pô, será que eu tenho que colocar os import alfabética? Ah, mas qual é a ordem que tem que vir primeiro? Primeiro tem que ser o Node, depois tem que ser o pacote do Node Modules, depois X, Y, depois Z. Então, o projeto tem que falar isso para as pessoas. Se ela fizer alguma coisa errada, se ela não está seguindo os padrões do projeto, o projeto tem que falar, não é ela tem que saber, não é uma pessoa que tem que ir lá no commit, lá no review e falar, ei, aqui você está utilizando um import, sei lá, asteriscos, mas você deveria fazer um name de export. Aqui você está fazendo um export default, mas também tinha que ser name de export. Aqui você pulou duas linhas, aqui você colocou um ponto e vírgula, aqui você colocou aspas duplas. É o projeto que tem que falar isso, né? Não é uma pessoa. Nenhuma pessoa tem que ser responsável por ver isso no commit, e muito menos a pessoa que está programando tem que lidar com isso. Mas muito pelo contrário, o projeto tem que falar para ela: ei, você não está seguindo os padrões, tipo, arruma aí. E se você quiser, eu arrumo para você, né? Então melhor ainda. Então, muito bem. Então, uma coisa que eu sempre utilizo, o commit lint. Então, ponto commit lint, rc.json. Então, geralmente eu coloco aqui na raiz. ESLint, editor config, eu utilizo bastante, então editor config. Ops. Eu não vou configurar tudo com vocês, mas eu vou colocar só aqui os meus padrões. Editor config, e aí se tiver que colocar alguma variável de desenvolvimento, então .env, .development, então .env, .production, por exemplo, .env.test, quando a variável precisa ser exclusiva para o contexto, para o ambiente de teste. Então, geralmente eu acabo separando tudo em variáveis de .env. Que mais? Às vezes eu utilizo o local, né? Então .env.develop.local. Então, por exemplo, .local. Mas eu acabo preferindo não colocar esse local. Eu acabo deixando ela desenvolvimento, produção e teste. Ponto final. O que mais? Aí tem o git ignore, depois a gente vai ter lá o lint staged, então ponto lint staged rc, lint staged rc. Não sei se eu configurei errado, não está aparecendo nenhum ícone, mas eu utilizo também o lint staged, o nvm, todo projeto eu coloco nvmrc. O nvmrc é muito bom porque você consegue dizer para o projeto qual é a versão do Node que ele suporta. E quando você utiliza, por exemplo... Nossa, esqueci o nome do terminal. Nossa, gente, a ferramenta do terminal. Ou MySH, ZSH, você consegue configurar para quando você entrar na raiz do projeto e caso exista um arquivo NVMRC, automaticamente essa versão do Node ela vai ser baixada e configurada no projeto. Então isso é muito bom. Aí tem o Prettier, então ponto Prettier, rc, next config, tem o readme, tem o ts. Aí tem o vtest, né? Normalmente eu estou utilizando o vtest para escrever os testes, não estou utilizando o Jest mais, é bem mais rápido o vtest, e a API dele para utilizar é extremamente similar ao Jest. O que mais? Aí quando eu tenho que colocar algum import alias, eu gosto de separar num paths.json, por exemplo. Aí dentro aqui do TS config padrão, eu faço um extends e passo lá o caminho do tsconfig.fabs.json. Teste. Se tiver que fazer alguma coisa para iniciar os testes, então setup tests.ts. Caso tenha algum setup inicial para executar, rodar todos os testes.
Ah, bom, e em geral eu acho que é isso na raiz. Geralmente eu separo tudo, né? Aí, por exemplo, aí tem o Husk, né? Então, por exemplo, vai ter lá a pasta do Husk. Aí no Husk, geralmente o que eu uso é o pré-commit. No pré-commit, eu acabo utilizando. Deixa eu ver aqui no outro projeto que eu tenho, que eu não lembro o que eu coloco no pré-commit. Pré-commit. No pré-commit eu rodo o lint staged, então npx lint staged. É basicamente antes de commitar, eu rodo o lint staged e eu configuro o lint staged para rodar o lint em todos os arquivos, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, um lint staged padrão. Então, é basicamente esse aqui, ó. Então, esse é o comando que eu acabo executando. Simplesmente eu rodo o lint para verificar e consertar os erros que ele consegue automaticamente em todos os arquivos do projeto. Aí no pré-push, normalmente eu utilizo o rol dos testes, então npmt. Aqui falta colocar um negocinho aqui em cima no Rust para funcionar, né? Basicamente isso aqui. E também tem ali o commit message, que basicamente ele vai rodar o commit lint, né? Então basicamente ele vai executar esse commit lint, e aí lá no commit lint eu configuro para ele executar a verificação do commit. E aqui eu não utilizo nada diferente, simplesmente é um extend das configurações convencionais do commit lint. Aí você tem que colocar lá fit, 2 pontos, refactor, 2 pontos, teste, 2 pontos, style, 2 pontos e coisas assim. Shore. E caso, por exemplo, eu esteja utilizando o GitHub Actions, vai ter lá o ponto GitHub Workflows. E aí, como Workflows, eu vou lá e configuro todos os workflows necessários para a aplicação. Agora, falando da SRC, aqui, o que normalmente eu faço? Normalmente eu deixo uma pasta aqui na raiz de assets. Aí aqui nessa pasta, por exemplo, pode ter styles, que são arquivos CSS, por exemplo, scripts, que são arquivos no JavaScript, images, que são arquivos de imagens, aí às vezes vai ter arquivos de fontes, às vezes tem arquivo de ícones. Então, tudo que é na parte de assets da aplicação, eu coloco nessa pasta assets. Aí, eu também crio uma pasta aqui compartilhada, que eu chamo de shared, que são todas as coisas que são compartilhadas na aplicação como um todo. E, por último, eu criei aqui os subdomains, que aqui, de fato, são os subdomínios da aplicação. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha lá a parte de produto e você vai ter na parte de produto a listagem. Então, eu vou ter aqui um subdomínio products e dentro dele a listagem, a parte de details para exibir os detalhes do item, do produto. Eu tenho, sei lá, um domínio de usuário que tem toda a parte de configuração de usuário. Então, aqui dentro eu vou ter, por exemplo, dentro de domínios, vai ter users, e lá dentro vai ter a parte de listagem de usuários, criação, edição, troca de senha, tudo que é necessário e é referente ao domínio de usuários da aplicação. E dentro de Shared, eu também criei uma pasta Modules, né, que são todos os módulos compartilhados da aplicação, e aqui dentro que eu começo a definir os módulos em si. Deixa eu pensar. Eu acho que em geral é isso. Aí aqui em subdomínios, então vamos, por exemplo, criar aqui um home e vamos, por exemplo, criar aqui um users. Em subdomínios, eu sempre vou ter 2 pastas pelo menos e um arquivo de rota. Então, uma pasta eu chamo de containers e a outra pasta eu chamo, deixa eu ver aqui que eu troquei recentemente o nome dessa outra pasta. Antigamente eu chamava de interfaces. Tipo, a gente chamava de pages, né? No vídeo anterior tá como pages, só que no vídeo novo eu coloquei interfaces.
Então aqui ó, é o container e o interfaces. Aqui no usuário, mesma coisa, containers e interfaces. E um ponto aqui, tá, gente, muito importante, tá? Isso é extremamente importante. Essa arquitetura que eu estou mostrando para vocês, geralmente, ela é utilizada para projetos grandes e projetos complexos. Tá? Projetos grandes no sentido do projeto em si ser grande e também no sentido da equipe do time ser grande. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver que é muita coisa, né? Tem bastante pasta, tem bastante camada, tem bastante arquivo, tem que mexer aqui, mexer ali, tem que criar arquivo aqui, criar arquivo ali, né? Por quê? Porque quanto mais complexa for a arquitetura, quanto mais complexa for a aplicação, mais complexa a arquitetura vai ser, né? Então, falei complexa arquitetura antecipado, né? Por quê? Porque problemas complexos normalmente vão exigir soluções complexas. Às vezes nós conseguimos trazer soluções simples para problemas complexos, mas isso não é o comum, né? O comum é quanto mais complexo for o seu problema, mais complexo vai ser a solução. Isso vale tanto para o front-end, para o back-end, para infraestrutura, para mobile, para desktop, para tudo. Né? Então, por isso que essa arquitetura vocês vão perceber que ela é mais complexa, tem muita pasta, tem muito arquivo, tem muita camada, muita separação, porque ela é uma arquitetura que ela escala muito bem para grandes projetos, né? Então, funciona também para projetos pequenos, né? Se você estiver fazendo um projeto simples, um freelancer, só você pode utilizar ela? Você pode utilizar ela, mas você vai ver que às vezes vai ficar um pouco chato, né? Porque você vai ver que, putz, para fazer só isso eu tenho que criar, tipo, sei lá, 15 pastas, 10 pastas. Por quê? Porque ela é uma arquitetura principalmente focada para atender projetos grandes, projetos complexos, né? É uma arquitetura que ela escala muito bem, né? Independente se o seu time tem tem 2 pessoas, 3, 5, 10, 15, 20, 30, se a empresa inteira que mexe, ela vai atender muito bem, por sinal. Então, calma que eu já vou explicar aqui no Home. Aí aqui, normalmente, pode ser que exista uma pasta de components também, né, que são componentes exclusivos dessa pasta, desse domínio, quer dizer, já que eu vou entrar em detalhes tudo isso. Então, deixa eu ver aqui, vamos tentar rodar a aplicação, que daí eu vou tentar fazer algum exemplo aqui minimamente. Então, npm run dev, invalid, next config, tá, vamos ver se funcionou. Cadê meu Brave? Tá aqui. Deixa eu pegar ele. Deixa eu rodar o comando aqui. Por Brave eu tenho que rodar um monte de vezes, não sei porquê. Meu carro 3000. Então tá funcionando muito bem. Então a aplicação está funcionando. Deixa eu ver aqui no ABS. Eu vou dar um zoom. 150%, acho que vai ser bom. 150, boa. Então deixa lá rodando aqui por enquanto, que já que a gente vai fazer um exemplo mais prático. Então aqui na home, eu vou criar aqui, ó, routes.ts. Aí eu vou criar, por exemplo, dashboard.container.ts. Uma coisa que eu faço muito, tá, gente? Geralmente, todos os meus arquivos, eu gosto de colocar um sufixo no final dele. Então, por exemplo, esse arquivo é um container, então eu coloco .container. Aí aqui no interface, eu vou colocar dashboard.interface.ds, que é mais ou menos o que o Angular faz, né? Com ponto component, com ponto styles, com ponto services. Então eu acabo utilizando dessa forma. Então eu sempre coloco um sufixo nos arquivos. No componente eu coloco ponto component, sei lá, tipo button.component, table.component. No arquivo de tipagem eu coloco, por exemplo, sei lá, vamos supor aqui no shared, no modules, a gente vai ter tipos compartilhados com a aplicação toda. Aí vamos supor que vai ter aqui sei lá, um user, eu coloco user.type.ts. Aí export type user, que vai ter name, e vai ter, sei lá, idade. Então, por exemplo, eu faço dessa forma. E normalmente eu não utilizo o export default. Eu só faço name de export e name de import. Por quê? Porque eu acho que fica melhor. Tipo, pô, se eu trocar esse nome de usuário aqui,
vai quebrar todos os lugares que está utilizando. É diferente, por exemplo, se eu fazer o default. Default, quem está importando como default pode colocar o nome que quiser e ele só vai quebrar se eu trocar o nome do arquivo, né? Então eu gosto de trabalhar com os nomes mais fixados para tudo, para componente, interface, container, tipo, função, tudo, né? Eu só trabalho com export, a name de export e import, e name de import. Então aqui, export dashboards, export const dashboard, que vai ser uma função que por enquanto vai ter um H1 aqui, dashboard. Aí aqui eu tinha que colocar como tsx, tsx, e container também eu já vou trocar para tsx que a gente vai precisar. Então, por exemplo, por enquanto eu vou fazer só export from .interface, e aqui é o dashboard. Aí aqui nas rotas, então export const routes, que é um array, um objeto de chave-valor. A gente poderia até colocar, por exemplo, um record de string e react.component, coisa assim, mas por enquanto eu não vou fazer não. Então aqui vai ter dashboard, que vai receber dashboard do container, containers. Maravilha. Aí aqui no app principal, ó, esse 5 eu vou apagar, esse globals eu vou apagar, esse layout eu vou apagar, esse page mod eu vou apagar. Eu apaguei o layout, mas ele colocou de volta. Agora é obrigado a ter o layout. Bom, faz tanto tempo que eu não mexo com Next que eu não estou por dentro. Então aqui no page, ó, no home, o que eu faço? Eu simplesmente faço aqui um export from algum lugar, né? Então, por exemplo, aqui eu quero colocar a dashboard. Então, a gente faz barra subdomains, barra home, barra containers. E aqui é o dashboard. Dashboard as default. Então, normalmente, as rotas, elas sempre vão exportar como default o container, tá? Por que o container? Já vou explicar mais para frente qual é a função de cada coisinha ali no home. Mas entenda que o container tem que ser o ponto principal de renderização do componente de vocês, e não as interfaces ali dentro. Vamos voltar aqui para ver se funcionou. Ó, tá funcionando. Então o nosso dashboard está renderizando. Legal. Aí, o que eu faço? O que mais que eu faço, né? Então aqui é a coisa do next. Subdomínio. Então vamos lá. Vamos na parte de cada subdomínio em si. Tudo eu separo em arquivos diferentes, tá? Então vamos supor que esse projeto está utilizando GraphQL. Então eu venho aqui e vou criar um arquivo queries, que são as queries do GraphQL. Vou criar um arquivo de mutation. Sei lá, tem algumas variáveis enums específicos desse contexto aqui, desse subdomínio. Então, constants, ou, por exemplo, pode ser enums, depende se é JavaScript, TypeScript, o que eu estou utilizando. O que mais? Esquemas de formulário, então, esquemas, campos de formulário, fields. Caso esteja utilizando algum gerenciador de estado global, tipo, pode ter, por exemplo, um reducer, pode ter, por exemplo, actions, selectors. Caso eu tenha algum context API, então context.ts. Essa pasta aqui, às vezes eu chamava ela de context, mas daí como no React lançou a context API, aí ficou tipo, pô, esses contexts é a context API e o contexto, o que é? Aí eu acabei trocando para subdomains. E a pasta interfaces, que antigamente eu chamava de pages, eu mudei para interfaces porque para mim conseguir utilizar a mesma estrutura em aplicativos mobile, né? Então, React Native, por exemplo. Se eu criar uma pasta de pages no React Native, não faz
muito sentido, porque no React Native você tem screens, né? No aplicativo mobile você tem screens, você não tem páginas. As páginas é algo da web. Mas uma página na web é uma interface e uma screen no mobile também é uma interface. Por isso que eu acabei trocando para interfaces. E aí, aqui o container, né? Qual é a função do container? Esse container simplesmente vai fazer injeção de dependência, tá? Então, normalmente não tem esse export default, esse export diretão, muito pelo contrário, é um import. Aí, por exemplo, aqui eu vou ter um export const dashboard e vai retornar ali o dashboard da página. E a gente pode colocar, por exemplo, as interface. Deixa eu olhar aqui na aplicação minha de exemplo para ver como que eu faço essa diferença. Eu coloco container aqui, ó. Container. E aqui no interface eu coloco interface também. Dashboard interface. Aí aqui vamos supor que está utilizando a Context API, está utilizando o router, então pode estar tradução, então sei lá, const router igual use router, const messages igual use i18n, const state igual use selector do Redux, por exemplo. Const atom igual use, acho que é atom da, nossa, como chama aquela da, nossa, esqueci a biblioteca nova que eu uso eu não uso mais o Redux, eu uso uma biblioteca nova. Nossa, esqueci o nome da biblioteca. Mas enfim, deixa eu pegar aqui wiki. Nossa, gente, deu branco, recoil. Então, recoil. A recoil, se não me engano, ela tem esse conceito de átomos. Recoil.js aqui embaixo. Então, recoil, tutorial. Olha lá, tem átomos, tem selectors. Então, enfim, dá para criar tudo isso. Então, tudo que envolve infraestrutura, eu coloco nessa pasta aqui. E layout também, então, por exemplo, main layout, né? Ou, por exemplo, app layout, eu não gosto de chamar de main layout. Aí eu coloco aqui. Acesso à rota pública da privada, eu coloco aqui, por exemplo, também, private, public route. Aí eu coloco dessa forma. Então, tudo que envolve infraestrutura é somente o container que vai conhecer. A interface, o que para ela é importante? Para ela vai receber um roteador, para ela vai receber um tradutor, né? Então aqui, sei lá, uma função translate. Ela vai receber um estado, um átomo, um lugar para disparar ações, né? Então ela vai receber coisas que para ela não é relevante. Tipo, ela só quer disparar uma ação, só quer receber um estado, só quer fazer uma coisa. Então eu acabo fazendo essa separação. E aí é muito mais fácil para escrever teste. Então, se vocês quiserem escrever teste para essa interface, a única coisa que vocês têm que fazer é mocar a propriedade e testar a propriedade. Mas eu quero fazer um teste de integração. Então, vocês vão lá e escrevem um teste para o container. Só que o teste de container, vocês vão ter que mocar tudo isso aqui. Né? Vai ter que ir lá mocar o router, vai ter que mocar o tradutor, selector, ou de fato chamar realmente, e não um mock, mas de fato chamar o selector, chamar a recoil, o 18 next, por exemplo. Mas o ponto é muito mais fácil escrever teste para interface, porque são testes unitários que vocês conseguem mocar todas as propriedades muito simples, muito fácil. E aqui, diferente, por exemplo, vocês vão precisar trabalhar e configurar todas as integrações necessárias para rodar o teste de container. Legal, falei que é container, falei que é interface, expliquei cada arquivo que é separadinho ali. E aí o componentes. Por que tem essa pasta componentes? Porque aqui da pasta shared, que a gente já vai entrar no detalhe nela, também tem uma pasta de componentes. Mas qual é a diferença? A pasta components de um subdomínio, os componentes dentro dessa pasta, eles só podem ser utilizados por esse subdomínio.
E qual é a vantagem? A vantagem é que se um dia qualquer componente dessa pasta mudar, a gente não precisa se preocupar em testar a aplicação inteira, em garantir que tudo está funcionando. A gente só tem que garantir que o contexto de subdomínio está funcionando, porque o impacto vai ser aqui dentro, né? São componentes escopados e delimitados pelo subdomínio. E isso vale para todas as coisas aqui, né? Então, tudo isso aqui apenas é utilizado aqui dentro desse subdomínio. Deixa eu ver aqui o outro projeto que eu estava vendo de exemplo, se faltou alguma coisa. Então, deixa eu ver aqui, subdomínios, deixa eu pegar uma pasta de exemplo. Aí vai ter, aí pode ter também, por exemplo, hooks customizados. Opa! Então, hooks customizados, né, que são os custom hooks. Pode ter tipos que é utilizado somente nesse contexto. Então, tipos, interfaces que são utilizados só nesse contexto. Eu acho que de forma geral é isso aqui. Agora, indo para a pasta de modules, o que são os módulos globais? Eles podem ser componentes. Eles podem ser componentes. Eles podem ser funções utilitárias. Eles podem ser também enums ou constantes, depende se é JavaScript ou TypeScript. Se for JavaScript, eu utilizo constantes. Se for enums e realmente o contexto de enum se encaixar, eu utilizo enums. Às vezes eu vou ter os dois, porque às vezes eu quero utilizar uma coisa que o enum não suporta. Pode também ter hooks globais customizados. Os layouts da aplicação. Então, layouts vai ficar aqui. Né? O que é o layout aqui? O layout é qual é a classe da aplicação sua. Então, imagina que a aplicação logada, ela vai ter um menu em cima, um rodapézinho embaixo. Então, isso é um layout. E aí, no layout, lá vai estar fixo o header e o footer. Aí, dentro do header vai ter o menu, dentro do footer vai ter o que for necessário. Né? E aí, nesse layout, eu consigo definir isso. Porém, em layouts que é de autenticação, a gente não quer colocar menu, colocar nada dessas coisas, para não ter que ficar fazendo ifs, né? Então, se tem token, se o usuário está logado, não sei o que lá, mostra, esconde, eu separo tudo isso. Então, por exemplo, aqui vai ter um app.layout.tsx e aqui pode ter, por exemplo, um public.layout.tsx. Então, o layout da aplicação e o layout público. Mas eu quero, na mesma aplicação, colocar um /admin, que o /admin, em vez de ser o menu em cima, é um menu aqui na lateral. E não tem rodapé. Não tem problema. Então, admin.layout.tsx. Então, tudo que é comum, qual é o layout, qual é a estrutura da aplicação, né, eu chamo de layout. E aí, esse layout, como a gente viu anteriormente, eu passo aqui no container. Porque é o container que vai injetar o layout dessa interface. Então, vamos supor que, sei lá, para o detalhe de produto tem que ser um layout, para a listagem tem que ser outro. Tudo bem, não tem problema nenhum. A gente consegue customizar facilmente, sem if, sem muita complexidade. E um ponto muito importante, gente, todas as decisões aqui são decisões que, ao longo dos projetos que eu passei, ao longo do tempo que eu fui construindo essa arquitetura, eu fui colhendo feedback. Então, qual é a dificuldade que você teve no projeto? Eu tive XYZ. Tá, então, como que eu posso abordar essa? Eu ia lá, pensava numa solução. Testava novamente. E aí, terminava o projeto, ou depois de um tempo de projeto, eu perguntava, e aí, o que você tá achando? Ou pessoas que entrou no projeto no meio do projeto, e aí, como foi para você, não sei o que lá. Então é muito colher feedback, entender os pontos das pessoas, entender as dores, as dificuldades, entender o que estava difícil, o que estava fácil, né? E as coisas boas também, porque as coisas boas a gente tem que continuar fazendo. Mas as coisas que podem ser melhores, que a gente pode melhorar, eu ouvia, coletava feedback e pensava, como que eu posso resolver esse problema? Como que eu posso resolver isso? Como que eu posso resolver isso? Como que eu posso resolver isso? E aí, por aí vai. Então, nesse caso do layout, tem uma aplicação que eu participei que era muito difícil mexer com layout. Então, tinha que fazer if, que não sei o que lá, era chato. Eu falei, cara, não é possível, não pode ser assim, não tem que ser assim. E aí eu fui e falei, e se a gente começar a injetar o layout na hora que a gente for usar a página, a interface? Então, pronto. Então, se essa interface tiver um layout diferente da outra interface, não tem problema. A gente vai lá, troca nessa interface e
já era. Então é muito criar, aplicar, testar, colher feedback, pensar numa solução, testar novamente. Esse é o processo, né? E tudo isso não é para que seja fácil, não é para que seja intuitivo. Tudo isso não é para que seja uma bala de prata, né? Pode ser que muitas coisas aqui não vão encaixar no contexto de vocês e tá tudo bem. Mas a questão toda aqui é diminuir o máximo que a gente consegue das complexidades de construir uma aplicação front-end. Né? Não é que vai ser fácil, não é que agora tudo tá simples, tudo a gente consegue personalizar, não sei o que lá. Não. Mas é que as complexidades de mudar layout a gente consegue fazer. As complexidades de estender um domínio novo a gente consegue fazer. A complexidade de dar manutenção nesse único domínio a gente consegue fazer. A complexidade de mexer com componentes globais ela foi diminuída porque agora tem componentes exclusivos desse domínio. Então tudo é pensando em diminuir a complexidade e não remover problema, remover complexidade, não tudo ser fácil, mas é que a gente consegue diminuir isso para que a experiência de desenvolvimento seja o mais agradável possível. Né? De novo, não vai ser a bala de prata, tem coisas que as pessoas concordam aqui, tem coisas que as pessoas não vão concordar e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Legal, então layouts, aí vai ter tipos, utilitários, e vai ter também infraestrutura, infrastructure. Dentro de infraestrutura, o que eu normalmente configuro? Tudo que é coisas de infraestrutura, então, por exemplo, um time, um theme provider.infrastructure.sx. Esse sufixo aqui, por exemplo, tem muita gente que não gosta. Tem muitas pessoas que não gostam, mas eu adoro. Então, tá tudo bem. E no meu trabalho, por exemplo, todos os projetos que eu participei, faz um ano, por exemplo, que eu tô na empresa que eu tô hoje, e nesse um ano eu já participei de 6 projetos. O que eu tô agora é o sexto. O sexto ou o quinto, eu não lembro. E nenhum deles utiliza esse sufixo. E tá tudo bem, em momento algum eu cheguei e falei, pô, vamos utilizar, sei lá. Não, tipo, não faz sentido, tá ligado? Mas quando eu faço os meus projetos, ou quando eu, por exemplo, sou arquiteto, sou a pessoa que constrói o projeto, eu normalmente recomendo, né? Porque fica mais fácil da busca, fica mais fácil. Você bate o olho no arquivo e sabe o que é o arquivo. Mas enfim. Public route.infrastructure.sx, não vou ficar escrevendo toda hora, tem muito trabalho, muito texto. Private route.sx, aí você vai ter um GraphQL, client.infrastructure.sx. Então, tudo que é de infraestrutura eu acabo colocando aqui. Se for um projeto que não utiliza React, se for um projeto que não utiliza Next, o React Router vai estar configurado aqui, ou alguma biblioteca de rotas. Então, tudo que é de infraestrutura vai estar aqui. E se eu não me engano, eu coloco também um componente root. Um componente root, que esse componente root é responsável por definir toda a estrutura da aplicação. E aí o root, normalmente eu chamo ele aqui, ó. O root normalmente vai ficar assim, ó. Root infrastructure. Então, antes de carregar tudo, renderiza meu componente raiz de infraestrutura, injeta tudo, configura rota, tema, GraphQL, tudo. E já era. Aí a rota pública e a rota privada, de novo, a gente define lá no container. Então, hooks customizados são hooks customizados, não tem muito o que falar. Enums, o componente é legal porque eu separo duas pastas. Uma de UI, né? Normalmente componentes de UI são o design system, vamos dizer assim. São componentes de UI que não tem regra, não tem lógica, não tem nada. É só componentes de UI. Então, tabela, botão, formulário, card, panel, alert, modal, accordion, por aí vai. E depois eu tenho uma outra pasta que eu chamo de business, que são os componentes de negócio. Esses componentes de negócio, eles têm regra, eles têm lógica. Então, eu gosto de separar, porque normalmente os componentes de business eles vão ser mais complexos. Mas eu não posso colocar no design system, não posso configurar um storybook ou qualquer coisa para esse componente? Pode, claro que pode. Mas a separação aqui é só para definir quais são os componentes de negócio, quais são os componentes de UI. Bom, eu acho que de forma geral é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui no último projeto que eu particularmente fiz. Estou comparando aqui. Aí um exemplo de componente, então, só para mostrar. Então é button.component.test. Opa.
Opa. Ponto .sx. Constantes. Aí enums, por exemplo, sei lá. Times.enums.s, tipo enums de tempo. Hooks, mesma coisa. Úteis, sei lá, vai ter text.úteis, text.u. Nossa senhora. Úteis. Gente, tá difícil aqui. Úteis. Então vocês vão ver que sempre eu coloco o sufixo nos arquivos, né? Então, o que é esse arquivo? Qual é a semântica dele? Então, dá-lhe sufixo nele. Eu acho que de forma geral é isso. O tipos, uma coisa que eu faço diferente também, né? Tanto nos tipos quanto nas interfaces, eu gosto de colocar um T aqui, ó. Então, todos os tipos que eu crio, eu coloco T na frente. Eu vou colocar a interface aqui, mas normalmente deveria ter um arquivo de interface, só de exemplo. Então, export, interface, eu coloco I. Então, por exemplo, I nullable. Então, é o prefixo da interface com I e o tipo com T. Aí as funções utilitárias, layouts. Eu tô olhando aqui o outro arquivo. Mas de forma geral, é isso, gente. Então, essa é a arquitetura que eu acabo utilizando para todos os projetos, independente se é React, se é Next, se é Vue, se é Angular, se é Svelte. Então, eu acabo utilizando sempre essa arquitetura aqui desse jeitinho. Uma outra coisa que eu faço, que eu não fiz, eu configuro aqui os imports, os alias. Quais alias que eu configuro? Um alias para cada passo na raiz. Então, um alias para o assets, um alias para modules e um alias para subdomínios. Eu crio um alias para componentes, um para constantes, um para enums? Não, eu crio um alias para modules. Então, @modules, por exemplo, aí o barra components é do próprio da pasta mesmo, não tipo, né, antigamente eu fazia, por exemplo, para cada um, então @components para components, @constante para constante, @enums, mas aí começou a ficar muito chato, aí qualquer mudança que eu fazia aqui, tinha que trocar todos os lugares, ficou muito chato. Então eu falei, o que é componente? É um modo compartilhado, então eu vou criar lá um @modules, um alias e ponto, acabou. E a mesma coisa para o domínio, então só @subdomains, mais nada. Para o app não precisa, não crio. E para o assets também vai ter lá um @assets. E aí aqui dentro, as pastas que tiver, ele vai navegar na pasta. Então são praticamente 3 áreas que eu acabo configurando. E de forma geral é isso, né? Então essa é a arquitetura que normalmente 95% das vezes quando eu vou criar algum projeto particularmente utilizo. É o modelo mais atualizado. Legal, uma outra coisa que eu acabei de lembrar, eu vou lembrando coisas ao longo do vídeo. Coisas que são externas ao projeto. Então, por exemplo, no caso do front-end, eu não estou conseguindo pensar numa coisa externa, mas no caso do back-end vai ter, por exemplo, conexão com o banco de dados, uma coisa do front-end. Então, por exemplo, imagine que essa aplicação front-end a gente quer deployar no Kubernetes. Então, isso é algo externo no projeto. Então, o que eu faço? Dentro de SRC, eu crio uma pasta externals. Né? Eu não gosto de ficar deixando as coisas na raiz, então geralmente tudo que é referente ao fonte do projeto eu coloco nessa pasta SRC. Daí nessa pasta externals, por exemplo, no caso do Kubernetes, eu separo por contexto. Então o que é o Kubernetes? É em relação à infraestrutura. Aí aqui dentro eu coloco o K8s, então Kubernetes. Eu vou trabalhar com algum banco de dados no front-end, por algum motivo. Então eu coloco aqui storage. E aqui dentro eu coloco as configurações do banco de dados. Eu vou trabalhar com cache na front-end. Então, por exemplo, eu coloco uma pasta aqui referente às configurações de cache. Então, tudo que é configurações, definições para recursos externos, eu coloco sempre dentro dessa pasta externos aqui. Tá. Bom, agora eu acho que finalmente acabamos. Subdomínios, home, users. Bom, eu acho que agora é isso. Não tem muito mais o que fazer. Tô pensando aqui se faltou mais alguma coisa, gente, mas eu acho que em geral é isso. Antigamente, lembrei de outra coisa. Antigamente, às vezes, é muito comum que a gente tenha, por exemplo, na mesma aplicação, a parte de usuários e a parte de admins. Então, imagina lá que a aplicação sua vai ter lá um barra users, que são usuários comuns da aplicação, e vai ter um barra admins, que são as coisas exclusivas do administrador.
Nesse caso, o que eu faço? Geralmente eu venho aqui na raiz e eu crio uma pasta que eu chamo de Profiles. Dentro dela eu crio quais são os perfis. Então, Users ou Admin. Então, aqui é no... Então, o perfil de usuário e o perfil de administrador. Aí, essa pasta subdomínios, eu crio uma dentro de cada um. Então, dentro do usuário vai ter os subdomínios dele e dentro de admin vai ter os subdomínios dele. Às vezes vai repetir, às vezes não, tá? E às vezes dá para colocar aqui na raiz, quando é exatamente igual, põe na raiz e eu chamo dentro de cada um. Mas normalmente quando eu crio essas pastas para cada um, eu não deixo aqui na raiz, porque se eu criei essa pasta Profiles é porque não faz sentido ter um subdomínio global. É porque realmente são duas coisas distintas, tudo é diferente, mas por algum motivo tem que estar na mesma aplicação. Então eu acabo criando essa pasta Profiles, né, com todos os perfis da aplicação, e aí dentro de cada perfil eu adiciono os subdomínios desse perfil, e a estrutura de subdomínios vai ser a mesma para sempre, do que estava de fora aqui. Então eu gosto disso aqui também para não ter que ficar fazendo if. Então, pô, se o perfil da pessoa logada é de mim, carrega tal coisa, se não sei o que lá. Tipo, aqui não precisa fazer if nenhum. Pô, se você quer renderizar as rotas de usuário, tá tudo aqui dentro das rotas de usuário. Se você quer renderizar as rotas de administrador, tá tudo aqui dentro das rotas de administrador. Então é extremamente mais simples. E aí quando a gente for configurar, por exemplo, aqui as rotas de administrador, ó, então admin, aqui dentro, a única coisa que a gente tem que fazer é carregar os containers do admin. Ponto. Fora do usuário, se for na global, ou se tiver um path/users, a gente importa todas as coisas do perfil de usuário, né? Então, e dessa forma eu acabo separando as coisas entre diferentes perfis que precisam estar na mesma aplicação. Agora sim, acho que eu consegui cobrir tudo, eu consegui falar sobre tudo nas aplicações que normalmente eu acabo utilizando. E no próximo vídeo eu vou fazer o mesmo vídeo, porém eu vou falar do back-end, então como que eu faço para construir os meus back-ends. Para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Então a gente viu como eu, Matheus, arquiteto e projeto as minhas aplicações front-end. Então a gente viu lá várias camadas, arquivos, o porquê de cada uma, o que cada uma faz. Então foi bem legal. É um vídeo atualizado de um vídeo que eu gravei muito tempo atrás. Então eu vou deixar o vídeo que eu gravei um tempo atrás aqui em cima no cardzinho, caso vocês queiram ver. Mas não tem porquê, porque aqui eu cobri tudo. Então a gente viu lá bibliotecas comuns, coisas comuns que eu acabo utilizando, configurações, o porquê que eu faço de um jeito, não de outro, né? E por aí vai. E reforçando, tá? Isso é muito importante. Essa arquitetura é uma arquitetura complexa para projetos complexos, né? Eu posso utilizar no meu contexto de freelance que eu estou fazendo sozinho um projeto muito simples? Você pode, tá tudo bem, não tem problema nenhum, mas leve em consideração que ela principalmente foi feita para atender projetos complexos com grandes pessoas, com grandes times trabalhando nesse projeto, né? Por quê? Porque como vocês perceberam, se você assistiu o vídeo até aqui, vocês viram que é muito arquivo, é muita pasta, tem que escrever mais do que o comum, né? Então às vezes vocês vão ver que você só precisa criar uma pasta pages da raiz, uma pasta componentes da raiz, acabou, mais nada. Tipo, é só utilizar pages componentes e pronto. Ou às vezes deixar tudo mesmo dentro do app, do Next, dentro do pages antigo do Next, dentro do pages do Svelte, por exemplo. Então, o legal é vocês entender e vocês absorver o que faz sentido para vocês. Então, se tudo faz sentido, ok, Ctrl+C e Ctrl+V. Se só uma pasta faz sentido, ok. Se só o sufixo no arquivo faz sentido, ok. Se só o T no type e o I no interface faz sentido, ok, né? Então, não tem certo ou errado, melhor ou pior, ou bala de prata. Tudo isso é pensando em diminuir complexidades, né? Então, se vocês acham que faz sentido, utilizem, senão não, e tá tudo bem, tá tudo certo. Caso você tenha gostado, se inscreva, deixe seu like, é muito importante, clica no joinha, rapidinho, facinho, e ajuda muito o YouTube a aumentar o alcance, ajudar no canal, compartilhar para mais pessoas, aumentar a nossa comunidade. Deixe seu comentário também, o que você achou, né? Você gostou, não gostou, achou muito, achou pouco, achou metade legal, metade chato, então deixe seu comentário aí, saber o que vocês acharam, e também se inscreva, caso você queira ficar por dentro dos novos vídeos, que são postados todos os sábados às 11 horas da manhã, caso
não tenha nenhum imprevisto. Então se inscreva no canal, além de você ficar por dentro dos vídeos, das novidades que eu vou compartilhar aqui no canal. Você também consegue me ajudar muito a continuar trazendo conteúdo para vocês, porque quanto mais vocês darem like, quanto mais vocês se inscreverem, mais o YouTube vai ajudar o canal, e quanto mais o YouTube ajudar o canal, mais eu consigo continuar trazendo um vídeo para vocês. E é isso, como de costume, temos encontro marcado no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Tchau!